Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acompanhamento do seu tratamento com Invisalign, utilizando uma ferramenta do scanner iTero, que é o Progress Assessment. Então, como que funciona essa ferramenta? Essa ferramenta ela é muito importante porque ela faz uma comparação do escaneamento que você fez durante o tratamento do seu paciente com o planejamento que foi realizado para aquele paciente. E aí a ferramenta consegue comparar como que está indo a evolução, se os movimentos que foram planejados estão de fato acontecendo na boca do paciente. Então, por isso que é tão interessante, né, você ter o iTero para fazer o acompanhamento dos seus tratamentos. Abrindo um parêntese aqui, falando um pouquinho sobre essa ferramenta que é o iTero, eu gosto sempre de incentivar todos os doutores, os dentistas, né, que conversam comigo, a terem um scanner no seu consultório. Eu sei que é muito fácil a gente falar, vamos ter, vamos alugar, né? Mas existem ali uma série de fatores que o dentista analisa. Na maioria das vezes gera um receio muito grande, principalmente quem ainda não trabalha com scanner. Entender o contexto, entender como que ele vai te ajudar no consultório. É um pouco difícil de visualizar quando você nunca trabalhou com uma ferramenta como essa. E aí surgem vários impedimentos ali, né, na sua cabeça, de não ter essa ferramenta, e isso aconteceu comigo. Na época em que eu fui, o meu scanner é alugado. Ai, barulho. Calma, gente. Atrapalhou aqui, volta. Então isso aconteceu comigo. Na época que eu fui alugar, hoje o meu scanner ele é alugado. Eu acho que a melhor maneira da gente ter o scanner é através do aluguel, porque dessa forma a gente consegue ir atualizando o nosso equipamento, né? Então o meu scanner hoje ele é alugado. E na época, quando eu fui começar, né, a alugar o meu scanner, eu tive muito medo, eu tive muito receio. Inclusive, eu iniciei alugando junto com a minha cunhada, que também é ortodontista aqui na minha cidade. Então, a gente fez uma parceria e a gente alugava em conjunto, ficava um pouco no consultório dela, um pouco no meu consultório. Então, isso é até uma ideia que eu dou para vocês, se vocês tiverem receio, medo, né, de iniciar ali essa jornada de utilização do scanner. Às vezes encontrar um dentista parceiro que possa alugar junto com você para no começo dividir esses custos iniciais, até você entender como que funciona o equipamento dentro do seu consultório, até você conseguir fazer ele rentabilizar, e ele mesmo se paga depois de um tempo. Então hoje, por exemplo, eu tenho o scanner, eu não alugo mais em sociedade, eu alugo agora sozinha. Porque a gente, com o passar do tempo, vai percebendo o quanto é necessário a gente ter esse equipamento no nosso dia a dia, que vai ajudar muito a gente, não só em tratamentos com Invisalign, mas você que está aqui provavelmente, né, tem o foco em tratamento com Invisalign. Então é praticamente essencial você que trabalha com Invisalign ter o scanner no seu consultório. Mas se você também faz outra especialidade, área de dentística, prótese, periodontia, você também vai ter a aplicabilidade desse equipamento nessas outras áreas, né? Então ele consegue ali abranger várias especialidades e te ajudar de várias maneiras. E para finalizar esse tema, né, do aluguel do iTero, eu quero incentivar vocês, quem não tem ainda, a amadurecer essa ideia, pensar sobre isso. Não é algo que eu tô falando porque eu tenho alguma participação, porque eu vou ganhar uma comissão se tantas pessoas alugarem. Não, gente, não é nada disso. Eu tô falando do fundo do meu coração, que foi uma experiência que mudou a minha rotina, a minha prática clínica no meu consultório, e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Então é uma indicação 100% sincera, de algo que eu tenho certeza que vai transformar a sua rotina clínica. E uma dica que eu dou para você que está com receio, com medo, é a dica de alugar às vezes com alguém em parceria. E uma outra maneira de você ter segurança de fazer esse compromisso é pôr esse equipamento para se pagar. Ele se paga no consultório. E uma forma de você fazer isso, fazer ele rentabilizar no seu consultório, é fazer a cobrança da sua consulta inicial. Então eu vou entrar aqui em um tema que é bastante delicado, que é a questão da primeira consulta, né? Eu sei que hoje a gente tem culturalmente uma mania, vamos dizer, de não fazer a cobrança da consulta inicial. Isso eu vejo muito acontecer. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é errado. No meu consultório, eu cobro a minha primeira consulta, eu cobro a primeira avaliação. E é outra coisa que eu gostaria de incentivar vocês a pensarem e amadurecerem a respeito dessa cobrança, porque
eu acho que isso fortalece a nossa classe odontológica e valoriza mais o nosso trabalho. É diferente, por exemplo, de você ir numa consulta com um médico, você pode ver, a classe médica, ela não tem essa cultura. Então, se você passar em uma consulta com um médico, você necessariamente vai pagar aquela consulta inicial. É necessário que isso aconteça, senão você não vai consultar. Por que com o dentista é diferente, né? E às vezes naquela consulta a gente ainda faz algum exame, né? Faz algum procedimento e aí aquilo não vai ser cobrado. Então eu acho que a gente tem que fortalecer a nossa classe, a gente tem que se unir, né? Em prol de trazer essa valorização mesmo para a nossa odontologia e retomar, né? A ideia de que a consulta inicial, a primeira avaliação, ela tem que ter um custo para o paciente, não é só uma olhadinha. Você está ali como um profissional que vai resolver o problema do seu paciente, vai fazer um diagnóstico completo para ele. Então não é apenas algo superficial, inclusive a primeira consulta é a parte mais importante do seu tratamento, né? É onde você vai ter ali o contato inicial com o seu paciente, vai fazer o diagnóstico dele, vai entender quais são as queixas, então é a parte principal. Então, com o scanner iTero, você tem a possibilidade de rentabilizar essa primeira consulta, né? Eu sei que às vezes parece ser difícil passar a cobrar as consultas iniciais, mas é algo que depois que você implementar no seu consultório, você vai ver que flui com facilidade. E aí, quando você assume um compromisso de ter um equipamento desse de alta tecnologia, é uma indicação que eu dou. Automaticamente você vai ter que passar a cobrar a sua consulta e você vai, inclusive, justificar o valor de consulta, porque nessa consulta você vai fazer um exame de alta tecnologia, um exame de escaneamento intraoral, que você vai fazer ali uma representação digital da arcada do seu paciente, onde você vai conseguir fazer uma análise mais profunda, um diagnóstico mais completo, né? Então, dessa maneira, com essa narrativa, você vai explicar para o seu paciente o porquê você está cobrando essa primeira consulta. Se você já cobra a primeira consulta, fico feliz em saber que você faz essa cobrança. E aí eu sugiro você aumentar um pouco o valor dessa consulta inicial, porque agora você vai agregar um exame de alta tecnologia nessa consulta. E ao fazer isso, você vai perceber que você consegue pagar o aluguel do seu scanner somente com as consultas iniciais que você fizer. E ainda você tem a possibilidade de converter mais tratamentos, né, de conseguir fechar mais tratamentos, independente da área, se é Invisalign, se é dentística, se é periodontia, você consegue trazer ali uma visão mais clara, uma percepção melhor para o seu paciente da necessidade dele fazer o tratamento, uma vez que ele vai ter uma visão ampliada da sua boca, da saúde bucal dele, ele vai aumentar o nível de consciência e vai entender com mais clareza que ele precisa fazer aquele tratamento, então facilita as suas conversões e os seus fechamentos. E aí, se você já cobra a primeira consulta, você agora passa a cobrar um valor a mais e fazendo uma conta muito básica num papel ali, coisa nada assim muito difícil, você consegue tirar o aluguel, né, vamos dizer assim, rentabilizar o scanner para que ele se pague e fora a possibilidade de você ainda fazer muito ainda além, né, de retorno financeiro com os fechamentos de tratamentos que ele vai te possibilitar fazer com muito mais facilidade. Então, antes da gente entrar no tema que eu quero falar do vídeo de hoje, que é o acompanhamento do tratamento com Invisalign, eu quis vir aqui enfatizar isso com vocês, né? Da importância da gente ter o equipamento que é o scanner no nosso consultório. 2 dicas para vocês conseguirem tomar essa decisão e dar esse primeiro passo rumo a ter o seu próprio scanner, que é fazer o aluguel em conjunto em sociedade com outro dentista e cobrar a consulta, né, inicial nos seus tratamentos. E conscientizar vocês de que essa cobrança é importante para a valorização da nossa classe, da nossa profissão, né? Mas agora vamos lá falar do que interessa, que é o acompanhamento do nosso tratamento através da ferramenta de Progress Assessment, que é a evolução do tratamento que a gente consegue verificar com o nosso scanner. A gente consegue fazer isso diretamente no scanner, se você tem ele já no seu consultório, mas caso você ainda não tenha, eu acho que depois do vídeo de hoje você vai pensar em ter, mas se você ainda não tem, você pode fazer isso diretamente no seu computador, através do site, que é o www.myaitero.com, onde você tem todas as ferramentas que você tem aqui no scanner dentro do seu computador. E para facilitar a visualização, eu vou mostrar aqui para vocês dentro do computador, então vamos acompanhar aqui comigo como que a gente vai fazer esse acompanhamento de progresso aqui de um paciente que eu separei para mostrar para vocês. E aqui vocês vão observar, eu vou abrir aqui para compartilhar minha tela, que é algo muito tranquilo de ser feito e é algo que eu recomendo, tá? Ser feito, principalmente você que já tem um scanner,
de forma frequente no seu consultório. Então, as minhas consultas geralmente eu faço a cada 60 dias, eu não vejo meu paciente todo mês. E nessas consultas de 60 dias eu faço o exame de escaneamento para a gente checar a evolução. Isso é legal porque eu me oriento em relação ao tratamento do paciente como um todo, como essa evolução realmente está indo, e eu consigo comunicar e conversar com esse paciente para que eu consiga motivá-lo a continuar usando da maneira correta, caso a gente veja que foi um bom resultado, ou caso a gente perceba nesse exame que tiveram alguns atrasos de movimentação, eu consigo conscientizar meu paciente a usar mais o aparelho. Então eu acho que o exame de escaneamento com o Progress Assessment é uma ferramenta muito rica para me orientar durante todo o tratamento como que está de fato esse andamento e para eu ter clareza de comunicação com o meu paciente, para motivá-lo, né, e manter ali aquela motivação durante todo o tratamento, que a gente sabe que também é um desafio, né? Então vamos lá, olhando aqui no meu computador agora, vamos verificar como que a gente faz esse acompanhamento, tá? Então primeiro você tem que vir aqui em pacientes, essa aqui ó, observa que é a mesma interface, a mesma tela do iTero, né? Igualzinho aqui o iTero, então você pode fazer tanto no iTero como aqui no computador. Então você vem aqui em pacientes, eu vou procurar aqui uma paciente que eu já selecionei para fazer esse acompanhamento aqui com vocês. E ao abrir a paciente, você vai no exame mais atual, que é o exame que você quer fazer, né, o acompanhamento da evolução. E ao clicar nesse exame, você vai ter aqui algumas possibilidades. Dentre elas, você vai ter aqui a avaliação de progresso, tá? Então, aqui que nós vamos fazer o Progress Assessment, que é a avaliação de progresso do nosso paciente. Nós vamos clicar aqui nessa opção de avaliação de progresso, vai aparecer aqui algumas mensagens que a gente só vai dando OK. E aí, automaticamente, esse sistema vai começar a carregar os dados desse escaneamento que nós fizemos em consulta do nosso paciente, porque ele vai pegar esses dados do escaneamento que foi realizado, mais atual, e ele vai comparar com o planejamento digital que foi realizado naquela etapa do tratamento que o paciente se encontra. Então, se o paciente, no caso dessa paciente, por exemplo, ela está no alinhador 21, são 26 alinhadores. Então, eu vou colocar que ela está no alinhador 21 e ele vai comparar com o planejamento no alinhador 21 para ver como que está o andamento. Nessa fase aqui, ó, você tem a possibilidade de checar como que estão os traçados de longo eixo, tá? Dos dentes. Mais uma dica que eu dou para vocês, eu nunca mexo nisso aqui, tá bom? O iTero, ele tem uma precisão tão fina que ele consegue detectar com muita clareza esses longo eixos de maneira, assim, muito assertiva, então eu não costumo mexer, tá? Eu deixo ele calcular ali de forma automática. Então ele vai aqui calculando isso, aí chega um momento em que nós vamos fazer a seleção do paciente, então a gente vai escolher aqui qual paciente que nós estamos fazendo essa avaliação de progresso, e ele abre aqui pra gente todas as nossas possibilidades, todos os pacientes que estão em tratamento. E aí eu vou lá na minha paciente que eu quero mostrar para vocês, seleciono ela aqui, aperto Next, a gente vai apertando para seguir. O Clean Check que eu quero ver com vocês é esse aqui, ó, o número 3. Se vocês tiverem dúvida, é muito interessante vir aqui, ó, na página da paciente, porque ela já está na etapa de adicional, mas eu quero mostrar a fase 1, a evolução da fase 1 com vocês. Então verifica aqui, ó, pela data, tá? Olha a data, ó, 25/9. E aí você vai voltar e aí você vai ver aqui, ó, 25/9. Então é esse Clean Check que eu quero fazer o comparativo aqui com vocês. Eu vou clicar em Next e ele vai agora carregar todos os estágios dessa primeira fase da paciente. E aí, como eu disse para vocês, ela tá dentro de um pacote Moderate, são 26 alinhadores que foram programados para essa primeira etapa. Ele vai abrir aqui os 26, porém nós vamos selecionar o estágio atual que nós fizemos esse escaneamento e que nós queremos comparar a evolução do tratamento, que é exatamente o estágio 21 que ela se encontra, tá? E a gente vai adiante. E aí aqui observa que, vou fechar aqui, ó, que ele tem aqui, que ele mostra pra gente com uma escala de cores, como que tá o andamento desse tratamento. Então do lado de cá, a gente consegue ver todo o planejamento que foi feito. Quando a gente vai passando aqui, ó, a gente consegue ver a movimentação prevista, inclusive até a fase que nós colocamos, ó, que é aqui, ó, que é o estágio 21 de 26 alinhadores. Então, passando essa barra, você consegue acompanhar todo o desenvolvimento do planejamento que foi realizado desse lado. E desse outro lado aqui, ele pega o exame de escaneamento que você acabou de fazer do seu paciente, que você quer conferir a evolução, tá?
E aí você pode, ó, mostrar, inclusive, para o paciente como era a mordida e como que já está. Então, isso é muito legal para motivar o seu paciente. Olha aqui como que fechou, né? Como que já tá ficando melhor o seu sorriso. E o paciente vendo aquilo com clareza, ele vai motivar a continuar usando o aparelho com disciplina, porque ele quer ter ótimos resultados e ele tá vendo que já estão acontecendo esses resultados. E aí você pode girar essa barra aqui, né? Arrastar essa barra até o estágio que o paciente se encontra, para mostrar como deveria estar a mordida desse paciente e como de fato ela está na boca do paciente. E aí você consegue mostrar para o paciente que está de maneira muito fidedigna, né? Que está acontecendo ali conforme o que a gente gostaria. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a análise dessas cores. Aqui embaixo a gente tem, ó, uma legenda onde nós temos como se fosse na tabela de movimento do nosso ClinCheck todos os movimentos previstos para acontecerem em cada dente. Então, nós temos aqui translação bucal e lingual, temos translação mesodistal, a gente tem extrusão, intrusão, angulação, inclinação, que diz respeito ao torque, rotação, e cada dente aqui, ó, representado por uma numeração. O número aqui é diferente, então observa, o dente número 2 é esse molar aqui, o número 3 é esse, e aí tem essa numeração que vai abranger todos os dentes. A gente consegue visualizar isso tanto na parte de cima, estamos aqui, ó, upper, arco superior, lower, arco inferior, tá? Então a gente consegue mudar aqui e é a parte mais importante que a gente precisa ver. Aqui a gente tem outras referências de como que tá sendo aqui a evolução das mudanças sagitais, das medidas verticais, transversais, então é bem completo. A gente consegue fazer uma análise bem precisa da evolução do tratamento do paciente. Mas hoje eu vou focar aqui na coloração aqui desses dentes e na análise dessa legenda para a gente entender o que está acontecendo aqui com esse paciente. Então aqui a gente tem também, ó, a tradução dessas cores conforme elas aparecem. Então aqui a gente tem a cor verde indicando que todos os movimentos previstos para acontecer naqueles dentes de fato aconteceram. São essas três principais cores, tá? Que vocês têm que ter atenção. A cor verde significa 100% de sucesso, muito bom, melhor dos cenários. É o sonho de todo ortodontista fazer um escaneamento e ver tudo verde na boca do paciente, mas eu já te digo que é algo raro, tá? De acontecer. E eu não quero que você se preocupe com isso durante o seu tratamento. O decorrer do tratamento ainda não é o final do tratamento. Fora que pode ser que em alguns tratamentos a gente coloque algumas movimentações com sobrecorreção. Então, na maioria das vezes, essas movimentações que sofreram sobrecorreção não vão aparecer verde para você, porque a gente colocou um movimento a mais, sabendo que na boca é difícil de acontecer e provavelmente não aconteceu como a gente fez no ClinCheck, porque a gente sobrecorrigiu, e aí não vai aparecer a coloração verde. Eu vou mostrar isso aqui nesse caso para vocês. Então, observa que no arco superior quase tudo tá verde. Então, aqui eu não vou me preocupar. Todos os que estão verde, aconteceu 100% daquilo que foi programado. Mas vamos ter uma atenção aqui, ó, com esses três dentes, o número 2, o número 3 e o número 4. Quando a gente vem aqui na legenda, a gente vê que o que aconteceu aqui foi uma falha, vamos dizer, no movimento de extrusão ou intrusão desses três dentes que estão em amarelo. E aqui, ó, tá int, tá vendo, ó, de intrusão. Então significa que foi na intrusão. A intrusão não aconteceu da maneira que a gente gostaria. Mas olha aqui, nesse canto da tela, como eu programei essa intrusão. Observa que eu vou passando aqui os estágios e a gente vai intruindo esses dentes posteriores de forma inclusive gradativa para ajudar no fechamento da mordida. E no final, no estágio 21, eu programei uma sobrecorreção em que os dentes aqui não estão nem se tocando. Tá vendo que os molares não estão nem com contato oclusal? Né? Então, mais uma vez, puxando um gancho aqui nesse vídeo, eu quero enfatizar com vocês a importância de fazer sobrecorreções no seu ClinCheck. Observe que eu sobrecorrigi um movimento de intrusão, é um dos movimentos que a gente sempre precisa sobrecorrigir, e mesmo fazendo essa sobrecorreção, não aconteceu na boca do paciente, né? Mas o que aconteceu, que foi aquém, foi suficiente para ajudar no fechamento dessa mordida. Agora imagina se eu não tivesse feito essa sobrecorreção. Muito provavelmente ia acontecer um movimento de intrusão muito menor do que eu gostaria e pode ser que eu teria algum prejuízo aqui nesse tratamento. A mordida não estaria ainda fechada, né? Então, pegando um gancho aqui de
uma dica em mordida aberta é sempre fazer a sobrecorreção da intrusão dos dentes posteriores. Então aqui, o Progress Assessment, ele tá me mostrando que ocorreu uma falha de movimento nos dentes 2, 3 e 4, porque ele está com a coloração amarela, e amarelo significa que não ocorreu a movimentação da maneira que a gente planejou, e aí a gente consegue ver aqui na legenda qual movimentação foi essa, que foi o movimento de intrusão. Mas aí você tem que ter a análise crítica, se aquele movimento está sobrecorrigido, se aquela falta de movimento prejudicou de fato o seu tratamento. E aqui a gente consegue definir e concluir que, embora esteja amarelo no meu Progress Assessment, não é algo que está prejudicando o andamento do meu tratamento. Tá tudo indo bem, ele só apareceu amarelo porque eu fiz um movimento de sobrecorreção da intrusão e não teve a leitura completa na boca do paciente. E eu sabia que isso ia acontecer, tanto por isso que eu fiz essa sobrecorreção. Mas não teve prejuízo nenhum, a mordida está fechando, então eu não vou me preocupar com essa coloração da maneira como ela apareceu aqui para mim. Então, aqui a legenda é muito importante para você criar esse raciocínio lógico e analisar de fato o que foi que aconteceu durante o seu tratamento. Nos dentes em branco, são dentes que para essa fase do tratamento não tinha nenhuma movimentação prevista, tá? Para acontecer, os dentes que estão em branco. Agora vamos para a análise do arco inferior. Eu vou clicar aqui, ó, no arco inferior. E aí a gente tem aqui coloração amarela e cinza. Então, a amarela aconteceu um certo movimento, mas ainda faltou. Não foi totalmente conforme você planejou. E quando a gente vem aqui na legenda, o dente 27, a gente verifica que foi um movimento de rotação para distal. Aí a gente coloca nessa vista oclusal. Aí a gente pode vir aqui desde o primeiro alinhador e observa que esse dente, ó, ele precisava fazer uma rotação da face distal para dentro, ó, para distal. E aí acaba que aqui ele considerou que essa movimentação não aconteceu 100%. Mas aí quando você verifica que o que eu planejei para o que está na boca do paciente tá bem fidedigno, você verifica que isso aqui não foi algo que prejudicou o andamento do tratamento, tá? Então, é algo que você também não vai se preocupar. Só porque apareceu amarelo não significa que tá dando errado. Foi uma detecção muito mínima, de às vezes um movimento muito mínimo, que o scanner ele tem uma detecção muito fina, né? É muito criteriosa. Então, às vezes 0,1, 0,2 milímetros que não aconteceu de movimento, ele já vai detectar. Mas talvez essa medida não vai impactar na evolução do seu tratamento. E é o que a gente vê que aconteceu aqui, tá? Não impactou, ele tá bem alinhado, tá melhor inclusive do que a posição inicial dele, então nós não vamos nos preocupar com isso. Agora o cinza, ele indica que não foi detectado movimentação aqui nesses dentes. Aí o cinza já é meio chato, né? Então significa aqui que não teve movimento significativo nesses dois dentes durante essa fase do tratamento até o estágio 21. E quando a gente coloca aqui na legenda e verifica qual movimento não aconteceu, também foi um movimento de rotação. Então a gente verifica que esses dentes, se você comparar com a posição inicial e a posição depois de 21 alinhadores, eles estão praticamente da mesma maneira. Então aqui, conforme foi andando o tratamento, não houve a alteração que a gente programou nesses dois dentes, e por isso que eles estão aparecendo em cinza, né? Então nessa primeira fase, o aproveitamento aqui nessa região não foi legal. Então, o que a gente vai fazer? Na etapa de alinhadores adicionais, nós vamos voltar o nosso foco para a correção desses dois dentes, né? Então, o Progress Assessment, além de ele te dar uma visão geral de todo o andamento do tratamento, ele ainda te direciona para pontos importantes que você tem que dar atenção na etapa de alinhadores adicionais, porque ele vai te mostrar o dente que não sofreu a evolução conforme foi planejado, e aí aquele dente você tem que enfatizar o movimento na etapa de alinhadores adicionais, para que a gente consiga concluir o nosso tratamento com 100% de aproveitamento, né? Então aqui a gente pode perceber que esses dois dentes em cinza estão praticamente com a mesma posição inicial que eles começaram o tratamento, então não foi uma evolução muito legal. O movimento de rotação é desafiador, e aí eu já penso que pode ter acontecido alguma colisão aqui que impediu esse movimento de acontecer da maneira correta. Isso chama a minha atenção para que, no momento em que eu for fazer os alinhadores adicionais, eu sempre cheque essa colisão. Às vezes eu posso pedir para abrir espaço para girar esses dentes, né? Então a gente vai o quê? Não vamos repetir o erro. Na etapa de alinhador adicional, a gente vai criar a condição de fazer um planejamento diferente para esses dentes do que foi feito na primeira etapa.
porque o da primeira etapa não solucionou muito bem. Pode também estar associado à disciplina do paciente, mas aí nesse caso eu não acho que tem muito a ver com isso, porque olha o resultado no geral dessa paciente, muito bom, né? Então aqui foi alguma questão de mecânica de movimentação dentária mesmo, que acabou não acontecendo ali 100% conforme a gente fez a previsão. E isso é esperado, a gente sabe que a biologia da boca não é uma matemática como o nosso ClinCheck, e algumas coisas vão ali mesmo sair fora do que foi planejado, né? Então a gente tem que ter a capacidade de conseguir identificar isso e resolver, né, para o nosso paciente. Então aqui a gente consegue ver e na etapa de adicionais a gente já vai pedir ali para fazer essa movimentação de maneira mais efetiva. E uma terceira cor que não apareceu nesse ClinCheck, mas que pode acontecer de aparecer, é a cor roxa. Então a cor roxa, o que ela significa? Que além do dente não ter ido para aquela direção que você programou, ele ainda foi para a direção oposta. Então, por exemplo, um dente que você programou fazer uma expansão do arco e você programou um movimento de translação bucal, de pegar esse dente e vestibularizar. Ele apareceu roxo, indicando que, além dele não ter vestibularizado, ele ainda lingualizou. Pode acontecer, né? Então, geralmente, a cor roxa, ela aparece no seu Progress Assessment em consequência a algum efeito colateral adverso que aquele dente pode ter sofrido durante o tratamento e que ele não foi para a direção correta e ainda foi em direção oposta ao que você queria, né? Então pode acontecer, geralmente acontece em 1, 2, 3 dentes e você não tem que se preocupar, se apavorar se isso acontecer com você. Você vai analisar criticamente qual que foi a movimentação que não aconteceu e você tem ali a possibilidade de, numa etapa de alinhadura adicional, você retomar essa movimentação, ou se já for a etapa de adicional, você colocar uma mecânica auxiliar para te ajudar nesse movimento, né? Então isso é algo que vai chamar a sua atenção para que você faça uma intervenção pontual ali naquele dente para otimizar a movimentação dele e conseguir um bom resultado no final do seu tratamento. Então a cor roxa é uma cor que a gente torce para não aparecer. Mas meus casos já apareceram em várias ocasiões, em vários dentes, e aí a gente só tem que saber a maneira de contornar aquela situação para que a gente consiga chegar no resultado final ideal para o nosso paciente, né? Então a gente não está isento ali de aparecer essa cor durante a nossa avaliação de progresso. Mas a gente tem que estar com um planejamento bem feito para minimizar ao máximo o aparecimento de cores cinzas, amarelos, roxo, né? Como nesse caso dessa paciente, a maioria dos movimentos previstos, de fato, aconteceram. Um ou outro movimento que não aconteceu foi devido à sobrecorreção que a gente programou, e aqui o cinza realmente foi uma resposta aquém do que a gente esperava, que biologicamente não teve ali a resposta conforme a gente fez o planejamento digital. Então, olha, gente, que riqueza de informação que o Progress Assessment traz pra gente, né? E que a gente consegue ter uma visão muito mais clara de todo o andamento do tratamento do nosso paciente. Agora me fala, em que momento você, de olhar a boca do seu paciente e olhar no computador o planejamento, vai conseguir ter acesso a informações como essas com tanta precisão? Não tem como, gente. Por mais que você tenha um olhar clínico aguçado, por mais que você tenha cuidado e atenção em olhar na boca do paciente, olhar no planejamento para tentar verificar se a evolução está seguindo bem conforme o que foi planejado, essa análise clínica visual pura nunca vai ser igual a uma análise computadorizada, digital, de um Progress Assessment que você utiliza para te dar todas essas informações com uma precisão muito maior, né? Então eu acho que a ferramenta de Progress Assessment é essencial para você se situar, para você ter a visão clara de como que está o andamento do seu tratamento e fazer as intervenções na hora correta do seu paciente. Porque você não pode iniciar um tratamento com Invisalign e por mais que o seu planejamento esteja super bem realizado, deixar aquilo acontecer e fluir como se você não precisasse ali fazer mais nada. É só o paciente trocando as placas e evoluindo ali no tratamento e que tudo vai acontecer da maneira que foi planejado. A gente sabe que não é assim. Quem dera se fosse, né? Ou não, porque se fosse dessa maneira, não precisaria nem do nosso papel nesse tratamento, né? Então é muito importante o papel do ortodontista durante todo o tratamento com Invisalign, mesmo que ele seja de alta tecnologia, mesmo que o planejamento seja um planejamento bem assertivo. A gente tem que estar ali justamente para monitorar isso nos nossos pacientes. E o Progress Assessment é a ferramenta que eu utilizo para fazer esse monitoramento de maneira precisa
e para me ilustrar, me clarear os momentos em que eu vou ter que fazer uma intervenção específica, às vezes uma mudança de planejamento, uma mecânica auxiliar, e ainda motivar o meu paciente, me comunicar melhor com ele, mostrar para ele que eu estou tendo cuidado de fazer toda a evolução do tratamento dele de maneira muito precisa, né? Então, se você ainda não utiliza essa ferramenta, passe a utilizar. Veja esse vídeo de novo, verifique ali as legendas. Caso ainda ficou alguma dúvida, pode me mandar aqui que eu consigo te ajudar, né, para que você tenha ali isso na sua rotina clínica. Eu tenho certeza que vai ajudar muito, vai enriquecer muito as suas análises, os andamentos do seu tratamento. E com isso você vai conseguir obter resultados muito melhores e mais precisos nos seus tratamentos, né? E vai ser algo que vai agregar muito na sua rotina clínica. Então, espero ter ajudado. Fiquem comigo, que em breve eu vou colocando mais conteúdos. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas e quiserem deixar aqui comigo, eu aceito sugestões para a gente discutir ali temas diversos, né? Que possam ajudar vocês cada vez mais nessa prática, nessa rotina clínica de tratamentos com o Invisalign.